Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo da Maratona Full Cycle 2.0. Meu nome é Wesley e caso você ainda não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, eu super recomendo que você o faça antes de ver esse aqui. E se você chegou até aqui, eu acredito que você já deva ter percebido que por mais simples que um sistema pareça, sempre teremos grandes caminhos a percorrer até a sua entrega. E sem dúvidas, ao se tornar um Full Cycle Developer, você terá as habilidades técnicas e conceituais para percorrer do início ao fim todo esse processo. E esse é o meu objetivo aqui nessa maratona, tirar o seu foco exclusivamente no código desenvolvido, mas sim colocar no projeto como um todo. E para isso, trabalharemos no último microserviço que irá compor nosso projeto. Ele, sem dúvidas, é muito empolgante, pois utilizaremos um mecanismo de comunicação entre o back-end e o front-end para entregar os resultados em real time para o usuário final, além de utilizarmos o famoso gRPC e filas com RabbitMQ. Como eu mencionei no vídeo 2, a comunicação entre serviços é um dos pontos mais fundamentais para que aplicações distribuídas possam trabalhar. E no caso do microserviço que analisaremos hoje, teremos 3 casos de comunicação. O caso número 1 é através de WebSockets, e dessa vez a sua utilização será muito mais expressiva. Já o caso número 2 será através de filas e o caso número 3 é através de gRPC, que atualmente tem sido um grande protagonista do mundo da comunicação entre serviços, substituindo o REST em muitos casos inclusive. Tudo isso porque ele é extremamente rápido e mantém um contrato sólido entre as pontas. O microserviço que veremos hoje será um chat. Ele utilizará WebSockets para realizar o processo de envio de mensagem entre as pontas. Mas além disso, todas essas mensagens também serão encaminhadas para uma fila para que possamos guardar todos os logs no Elasticsearch utilizando o Logstash e futuramente poderemos criar dashboards inteligentes para analisarmos essa grande quantidade de mensagens. Mas a cereja no topo do bolo será o nosso CodeBot, um mini robô desenvolvido em Go, que responderá comandos pontuais no chat. Esse processo de comunicação entre o chat e o CodeBot será feito gRPC. E se você nunca ouviu falar na linguagem Go, ela é uma das linguagens que mais cresce no momento. Além de ela ser extremamente rápida e trabalhar de forma compilada, muitas empresas têm utilizado. Somente para você ter uma ideia, o próprio Docker e o Kubernetes foram desenvolvidos em Go. Uma das empresas que mais utiliza Go na atualidade também é a Uber. Só para vocês terem uma ideia, o Google todo, de todas as plataformas que eles têm também, é desenvolvido tudo em Go. Então não se preocupe se você achar que Go não é para você, se não é, porque a gente sempre está oferecendo materiais adicionais para você aprender também mais sobre essa linguagem. Afinal de contas, acredito que nessa maratona também será uma ótima oportunidade para você ter uma introdução numa nova linguagem de programação. Então não perde essa oportunidade e mantenha a sua mente aberta. Agora, independente das tecnologias empregadas nesse microserviço, acredito que já está ficando muito mais claro a separação das responsabilidades de cada contexto. Um outro ponto também que eu tenho que ressaltar aqui é que ainda estamos falando do processo de desenvolvimento do software. Lembre-se que teremos que pegar tudo isso e colocar de forma integrada no ar e, além disso, garantir que tudo estará funcionando como deveria. Afinal de contas, o lema do Full Cycle é Operate what you build.
Bom, galera, então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma passada geral aqui sobre o que é gRPC, para que ele serve, como que ele funciona e como que ele vai ajudar a gente durante todo esse processo da Maratona Full Cycle 2.0, beleza? Então vamos lá rapidamente, o que é gRPC? gRPC é um framework legal desenvolvido pela Google que tem o objetivo de facilitar o processo de comunicação entre sistemas de forma extremamente rápida, leve, independente de qualquer linguagem. Essa que é a ideia do gRPC. O grande ponto aí que você tem que pensar também é que o gRPC atualmente ele também faz parte da CNCF, ok? Que é a Cloud Native Computation Foundation, tá? Basicamente a mesma organização ali que tá com o projeto do Kubernetes, por exemplo. Legal? Em quais casos que vale a pena eu utilizar aí o gRPC? Ele é ideal para microserviços. Então, normalmente, quando você está usando microserviços, trabalhar com gRPC para fazer a comunicação entre esses caras é uma das formas mais eficientes que você pode encontrar. Apesar de REST ser algo bem universal, você vai perceber que nos próximos slides, inclusive, eu vou falar para você por que normalmente vale muito mais a pena você utilizar gRPC para fazer e trabalhar entre os seus próprios microserviços, inclusive do que REST. Legal? Outra coisa, quando você está trabalhando com gRPC, você pode sim utilizar na parte mobile, no back-end, no browser, tá? Na parte do browser, principalmente, tem algumas restrições ainda, então nesses aspectos eu vou te recomendar trabalhar com REST, mas de qualquer forma, existe um projeto chamado gRPC Web que você sim pode trabalhar no browser. Legal? Ele tem geração de bibliotecas automáticas. O que significa? Significa que a partir de um arquivo, e eu vou mostrar para você que são os arquivos proto, o que é capaz de fazer o gRPC? Ele gera algo que a gente chama de stub files. Esses arquivos, basicamente, eles são partes de implementação, tá? Que eles geram praticamente um contrato de comunicação. Então, quando você precisa falar com a outra parte, a única coisa que você precisa fazer é falar com essa camadinha que foi gerada automaticamente, e essa camada vai falar ali com a outra ponta quando a gente está trabalhando com gRPC. Um outro ponto interessante é que o gRPC ele não serve apenas para fazer request e response, tá? Como a gente está acostumado, sei lá, no REST ou qualquer coisa assim, utilizando o protocolo HTTP 1.1, tá? O gRPC, ele trabalha com HTTP 2 e o HTTP 2, ele é capaz de mandar muita informação ao mesmo tempo ali pra gente, tá? De forma... ele abre uma conexão em vez de ficar fazendo um monte de request. E nesse ponto, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, inclusive, que o gRPC, ele não serve somente para request, para response. O que ele faz no final das contas? Ele também consegue mandar streaming de dados, e isso é um diferencial gigantesco. Legal? Quais são as linguagens com suporte oficial do gRPC se você for no site? Você tem ali o gRPC Go, ou seja, é uma implementação desenvolvida em Go para gRPC, e obviamente que a gente ia ter isso porque o Go é da Google, a Google utiliza o Go amplamente, tá? E também usa gRPC amplamente, então eles criaram uma implementação para trabalhar com gRPC com o próprio Go. Uma outra coisa que tem também, gRPC Java, ou seja, o gRPC foi implementado ali totalmente em Java. E você tem o gRPC C, é isso mesmo, você pode trabalhar com C e ter o gRPC. Mas por que você vai trabalhar e também ter o gRPC com C? Ele faz o seguinte, a partir do gRPC-C, você consegue trabalhar com gRPC no C++, no Python, no Ruby, no Objective-C, no PHP, no C#, no Node.js, no Dart e no Kotlin, utilizando ali a JVM. Então a grande sacada ali é que a partir da implementação em C, tá, do gRPC, você consegue utilizar diversas linguagens de programação. gRPC, galera, significa Remote Procedure Call, ou seja, como que eu consigo fazer uma chamada remota de um servidor para o outro, de um serviço para o outro, de um microserviço para o outro, legal? Então vamos imaginar que eu tenho um cliente, eu tenho um servidor, tá? No servidor eu tenho uma função soma, que tem A e B, e o cliente eu chamo lá, o server soma A e B, eu mando a requisição,
e tenho a resposta, legal? Essa é a ideia de RPC, Remote Procedure Call. Mas quando a gente está trabalhando com gRPC, a gente tem algo que a gente coloca no meio aí que é chamado de Protocol Buffers, legal? O que é o Protocol Buffers? O Protocol Buffers é uma linguagem, vamos dizer, neutra, uma plataforma neutra, totalmente extensível, para que você consiga serializar estrutura de dados, tá? Vamos pensar que ele é um tipo de um XML, mas ele é muito pequeno, ele é muito mais simples e ele é muito mais rápido. Tá? Então essa que é a ideia ali do Protocol Buffers, legal? Isso aí, essa informação, essa definição, eu peguei lá no próprio site do Protocol Buffers, que é o developers.google.com/Protocol Buffers, legal? Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo do Protocol Buffers, vamos lá. Os Protocol Buffers, se eu for comparar com o JSON, tá? Eles são arquivos binários, então eles são menores com o JSON. E aqui um disclaimer que eu quero fazer para você, tá? Muita gente fala, mas JSON é mais visual, é human readable e etc, etc. Sim, sem dúvidas. E tem gente que tem a versão e fala, eu vou trabalhar com arquivo binário. Galera, relaxa, isso é totalmente transparente para você. Quando você for interpretar, usar o Protocol Buffers e organizar toda a parada no seu código, você vai ter toda a visualização do seu código, toda a informação, os dados do seu código, não em binária, tá? Você vai ver como se fosse tipo de um JSON. Mas o grande ponto é que quando você está trabalhando com Protocol Buffers, na hora que ele vai enviar esse arquivo, esses arquivos se tornam binários para ele navegar, então por isso que ele é muito mais rápido. Então nesse caso, os arquivos binários são menores que o JSON. Isso não significa que você vai ter que lidar com um arquivo binário ali local na sua máquina, tá? Um outro ponto importante aí é o seguinte, o JSON ele é um arquivo plain text e todas as vezes que você vai serializar e jogar tudo dentro de uma variável, ou toda vez que ele está numa variável você vai deserializar para transformar em JSON, você tem um overhead com CPU. Por incrível que pareça, isso aí consuma muito recurso, principalmente quando você precisa de serviços que sejam rápidos, escaláveis. E lembrando, galera, quando a gente está trabalhando com microserviço, lembra sempre, um chama o outro, chama o outro, chama o outro, chama o outro. Isso a gente tem algo que a gente chama de dupla ou múltipla latência. O resultado final para o usuário da velocidade da sua aplicação vai ser o tempo de requisição da primeira aplicação e até a soma de ida e volta de todos os microserviços. Então isso tem que ser muito rápido, legal? Então qualquer overhead CPU conta nessas histórias. Então esse overhead CPU a gente não tem com arquivos binários. Um outro ponto também, gasta menos recurso de rede, porque os arquivos são menores, legal? O processo é muito mais rápido para você trabalhar com Protocol Buffers. Essa é a ideia principal. Isso aqui é um exemplo de um arquivo de Protocol Buffers, aqui somente para você ter uma sacada. Protocol Buffers tem versão, a versão que normalmente, que eu sempre vi sendo utilizada para gRPC, normalmente por padrão é a 3, apesar que dizem que... Se eu não dizem não, acho que está na documentação, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo, que a versão, vamos dizer, default, é a 2 e a 3 é uma versão que não pegou ainda, mas para gRPC, pelo que eu vejo, a Proto-Tree, legal? Basicamente, você cria padrões de mensagem, objetos de mensagem. Então eu coloco ali message, o nome do meu objeto, e eu coloco ali query, page number e result per page, e eu coloco o tipo. O tipo é muito importante para a gente conseguir manter o contrato entre as pontas que vão se falar. Ali o 1, 2, o 3 são tags. Basicamente é uma forma de identificar um campo com o outro, tá? Normalmente de 1 a 15 você está utilizando a forma mais eficaz e depois disso ele vai utilizar mais bytes para conseguir organizar, mas de qualquer forma essa que é a ideia principal, legal? E o que acontece? Quando você está trabalhando com Protocol Buffers, tá? Você obrigatoriamente nesse ponto você vai trabalhar com HTTP2, legal? O HTTP2, o nome original dele era SPDY, tá? Que foi criado pelo Google e foi melhorado durante todo o processo, foi lançado em 2015 e a grande sacada é que os dados que são trafegados pelo HTTP2 são em binários. Por isso que o Protocol Buffers, nesse caso, cai com uma luva, legal? O HTTP 1.1, os dados não são binários, os dados muitas vezes são enviados em plain text,
tá? Obviamente que a gente usa gzip e um monte de coisas para tentar compactar todos esses processos, mas mesmo assim, dados binários são muito melhor aí de ser trafegados, tá? A grande sacada também do HTTP2 é que através de uma única conexão TCP, você consegue enviar e receber dados, tá? Então ele trabalha como se fosse tipo um WebSocket, ele persiste um pouco mais a conexão, você consegue mandar um monte de informação e receber mais. Vamos imaginar que eu tenho imagens no meu site. Quando eu quero acessar um site e baixar as imagens, ao invés de eu fazer um monte de requisição, utilizando o HTTP 1.1, o HTTP 2 ele consegue criar uma requisição e baixar várias imagens ao mesmo tempo, então deixa o processo muito mais rápido. Legal? Isso aí é chamado também de server push. Você consegue abrir uma conexão e ir enviando as informações. Legal? Os headers também são totalmente comprimidos, tá? O header do HTTP 1.1 eram totalmente ali em plain text, tá? Então deixa todo o processo mais rápido. Legal? E ele gasta menos recurso de rede, o processo é mais veloz e essa que é a ideia do HTTP2, é muito melhor. Pensa que o HTTP1 era de 97, o HTTP2 de 2015. Vamos imaginar como ele é bem mais moderno aí do que o HTTP 1.1. Legal? Agora o gRPC, ele tem algumas formas de você conseguir trabalhar com ele. Ele tem a forma unária, que é um request response, como a gente está acostumado a fazer com HTML, com requisições HTTP. Você manda uma request, recebe uma response. É a forma unária, legal? Porém, ele tem um esquema de server streaming. O que isso significa? Significa que o cliente manda uma requisição e o servidor manda uma resposta. Mas essa resposta aí que o servidor está enviando para você é um streaming de dados. Então ele mantém a conexão aberta ali e ele vai mandando informação. Vamos imaginar que tem uma informação que está vindo do banco de dados ou qualquer coisa assim, então ele não tem 100% da resposta nesse momento. Então ele vai mandando informação e o cliente vai pegando esse streaming de dados. Você faz no cliente, você pode fazer um loop e esse loop fica ali aberto, aguardando, chegando as informações até acabar. Legal? Então ele vai mandando o streaming de dados, são várias responses ali para o cliente. E ele tem também client streaming. O client streaming é o seguinte: ele faz a requisição, mas a requisição não é apenas uma. Ele vai mandando mais informações para o server. Então ele vai mandando um monte de streaming de dados para o server. Quando o server recebe, depois o que vai acontecer? Ele retorna uma response. E tem a parte bidirecional, que é a muito louca aqui. Que ele vai mandando várias requests aí o client e o server vai retornando também várias responses aí no nosso caso. Então perceba que somente nesse caso, e com esses recursos, o gRPC para muitas vezes, para trabalhar com microserviços, é perfeito, galera. Ele cai como uma luva e nesses pontos, esses tipos de recursos, você não consegue trabalhar com REST, por exemplo. Legal? Então isso aí é extremamente importante. E é nesse ponto que eu queria fazer uma comparação de gRPC com REST, que é o seguinte: o REST ele trabalha com texto e JSON, ele é unidirecional, ele tem alta latência, ele não tem contrato entre as pontas, então essas pontas, eles assumem que o dado que o servidor vai processar as informações são mas ele não tem certeza que esses dados são exatamente ali, ou seja, ele pode presumir que o dado ali é um número que é um int, mas às vezes esse número é uma string, então a parada vai dar erro. Legal? Ele não tem suporte a streaming, request, response, o design do REST ele é totalmente pré-definido, as bibliotecas, muitas implementações são de terceiro, ou seja, e o REST acaba não sendo nativo da linguagem, basicamente, né? Todo o suporte, os níveis de maturidade e tudo mais. Você tem que sempre ter ali bibliotecas para interpretar as chamadas HTTP, para formatar tudo ali, e isso aí sempre tem um custo. Legal? Já no caso do gRPC, ao invés de usar texto JSON, ele usa protocol buffers, ele consegue ser bidirecional e assíncrono, ele consegue ter baixa latência, ele tem um contrato definido através daquele protofile, legal? Ele tem suporte a streaming de dados, né? E ele tem, o design dele é totalmente livre, tá? No REST, você é obrigado a trabalhar com aqueles verbos, né? /char/1, /char/1, /delete,
né? Aqui, no caso do gRPC, você não pensa em verbos, você pensa nas ações que realmente você precisa trabalhar. Você pode pensar nas regras de negócio que você quer executar e não ficar preso somente ao padrão, vamos dizer ali, de CRUDs quando você está trabalhando com REST, legal? E ele gera o código basicamente nativo ali da linguagem quando você vai trabalhar e você não precisa de bibliotecas ali de terceiro nesse caso. Ah, Wesley, mas REST é ruim? Não, de forma alguma, galera, tá? Principalmente quando você está trabalhando de um sistema para outro, de uma API para outra, às vezes você tem um sistema de terceiro e você precisa dessa API, e essas APIs são acessáveis via browser, inclusive. Então, essa parada toda com REST é realmente fantástico, funciona muito bem, e REST se tornou universal, o mercado inteiro usa REST para você ter uma ideia, né? Você acredita que você tem uma ideia disso, tá? Então você não deve abandonar REST ou falar que REST ou achar que eu tô falando mal do REST. O grande ponto é que quando você tá trabalhando com microserviços, a gente tem uma alternativa que nesse caso, em alguns aspectos, são muito melhores tecnicamente em relação à velocidade, em relação à estrutura de informação, em relação a contratos, porque uma vez que você tem um contrato usando os arquivos .proto, você não vai ter aquele problema de mandar um int e era uma string, por exemplo. O software não vai quebrar, então você não precisa ficar fazendo testes de contrato como às vezes você tem que fazer com APIs REST para garantir que todo mundo está fazendo e falando a mesma língua, tá? Então essa que é a ideia que eu queria passar para vocês, galera. gRPC ajuda muito quando você está trabalhando com microserviços. E agora, pessoal, a gente vai falar também de um assunto extremamente importante. O grande ponto e a situação que a gente tem é a seguinte: muitas vezes você quer mandar uma informação para um sistema e esse sistema está fora do ar. E às vezes a informação que você está mandando, você não pode perder de jeito nenhum. Vamos imaginar que é uma transação de $1 milhão, tá? O serviço A está aqui e vai querer mandar uma informação para o serviço B. Mas às vezes o serviço B faz coisas tão importantes que eu tenho o serviço C e o serviço D aqui também querendo trabalhar. Então, como que eu faço para eu mandar mensagens para esse sistema B que está fora do ar e eu não perder essas mensagens e quando esse camarada voltar para o ar, ele conseguir processar? Nesse caso, a gente vai utilizar o que a gente chama de filas, tá? Isso vai depender, inclusive, da nomenclatura de cada aplicação, de cada sistema que você vai trabalhar. Por exemplo, existe filas, existe queue, né, que é a fila em inglês, existe top, que no caso é o Kafka utiliza, então tem diversos nomes. Mas o grande ponto que você tem que entender é que é um túnel, um buffer de comunicação entre diversas pontas, tá? E nesse caso, vamos imaginar que eu tenho a minha transação de $1 milhão ali do serviço C, do serviço A e do serviço D, e esses caras querem pegar uma informação e jogar lá no serviço B. Como é que isso acontece nesse caso? Nesse caso, você manda a mensagem para a fila ao invés de mandar a mensagem direto para o serviço. A mensagem vai ser encaminhada por serviço e daí vai ser percebido que o serviço está fora do ar. Nesse caso, a mensagem vai ficar lá toda bonitinha esperando. E daí, quando o serviço B voltar no ar e ele falar, opa, tô aqui, ele vai processar essas mensagens e tudo vai ficar ok e as mensagens não foram perdidas. Essa que é a ideia principal quando a gente está trabalhando com filas. E para isso a gente tem diversas ferramentas, como o RabbitMQ, o Kafka, o Amazon SQS, o Redis dá para você fazer pub/sub com ele, tem o ActiveMQ, tem muita ferramenta para você trabalhar com filas por aí. E a ideia sempre por padrão, né, de forma geral, é essa que eu falei, legal? E hoje a gente vai utilizar nessa maratona, tá, o RabbitMQ, que é uma das ferramentas extremamente fantásticas para trabalhar com filas, é muito rápida e é o arroz com feijão das filas. É aquela ferramenta coringa que funciona em diversos contextos e que funciona muito bem e é mais fácil, de forma geral, de você aprender. E eu quero passar alguns conceitos aqui para você, porque no microserviço que a gente vai ver, a gente vai utilizar o RabbitMQ, legal? Então o que vai acontecer? O RabbitMQ ele tem um funcionamento básico, ele tem o publish
publisher, ele tem um consumer e ele tem um camarada que fica ali, que é a nossa fila. Então o publisher quer mandar uma mensagem para a fila para o consumer poder ler. Mais ou menos o que eu acabei de mostrar para vocês. Porém o RabbitMQ ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Ao invés de eu mandar uma mensagem diretamente para uma fila, tá? O que acontece? Eu tenho um intermediário aí nesse caso, que a gente chama de exchange. A exchange é um camarada que ela consegue ter lógicas e regras de roteamento para ela decidir para qual fila ela vai encaminhar as mensagens. Então, o publisher manda uma mensagem para a exchange e a exchange manda a mensagem para a fila, tá? Muitas vezes o que pode acontecer também é essa exchange tá conectada com mais filas, legal? E você vai perceber que nesse microserviço que a gente vai utilizar, que é o microserviço de chat, acontece exatamente isso, tá? O microserviço de chat, tá? Ele vai ser conectado numa fila, legal? E um outro camarada que a gente vai colocar, que é o Logstash, que vai pegar os logs desse chat e também guardar ali no Elasticsearch, vai estar conectado numa outra fila. Então como que eu faço para essas duas filas receberem as informações que a gente precisa? Nesse caso, a gente vai mandar a mensagem para a Exchange e a Exchange vai fazer algo que a gente chama de fan-out. Ela vai pegar a mensagem e mandar para todas as filas que estão conectadas nela. Legal? Então essa é a ideia principal. Então eu tenho uma Exchange Direct, que eu mando a mensagem para a Exchange, legal? E a Exchange encaminha diretamente para uma fila. Eu tenho também a Fanout, que eu acabei de falar aqui para vocês, ou seja, eu coloco várias filas conectadas nessa Exchange e quando eu mando a mensagem para a Exchange, o que vai acontecer? Essa mensagem é encaminhada para todas as filas. Eu tenho Topic também, que eu consigo rotear e colocar rotas coringas, ou seja, eu quero mandar para essa Exchange, e eu quero que você mande para as filas que tem uma routing key, que a gente chama, *.x, né? Ah, se eu mandar com a routing key *.y, vai para outro tipo de fila, então você consegue compor um pouco melhor. E tem headers que você manda as informações no headers, eu nunca vi ninguém utilizar para falar a verdade. Legal? A Direct Exchange, a ideia é assim, tá? Eu tenho vários consumidores, eu tenho várias filas, tá? Eu tenho Exchange conectadas em todas as filas, então eu crio um bind, que é uma conexão entre a Exchange e a minha fila, legal? E esse bind eu falo que a routing key, por exemplo, é X, legal? Na fila de baixo eu falo que a routing key é Z e eu falo que a routing key é Y. Wesley, o que é essa routing key? Você vai perceber agora como é que funciona a ideia. Eu vou mandar uma mensagem, eu falo que essa mensagem tem a routing key de X. Quando a mensagem chegar na Exchange, a Exchange vai falar, opa, quais são as filas conectadas comigo que tem a routing key X? Ah, essa aqui, então eu vou mandar para essa fila e a fila manda ali a informação para o consumer. Ah, Wesley, e agora? Eu quero mandar uma mensagem para a routing key que está Z. Então a Exchange manda para as filas conectadas nela que tem a routing key Z e ali é encaminhado ali para o consumer. E a mesma coisa acontece ali embaixo, né? O producer manda uma mensagem, fala que essa mensagem, a routing key é Y, a mensagem vai para a Exchange e depois a parada é consumida. Legal? Essa que é a ideia principal. Então entenda, galera, que a ideia das filas é facilitar e ter um intermediador para entregar as mensagens ali pra gente. Um ponto extremamente importante que eu queria dizer aqui é que no caso específico que a gente vai trabalhar agora, vai ser o fan-out. Basicamente, para toda mensagem que a gente mandar ali para nossa Exchange, vai ser replicada para todas as filas ali conectadas, beleza? E agora eu quero mostrar também para você como que a aplicação que vai ser o nosso robô, ou seja, é uma aplicação extremamente simples, desenvolvida em Go, e essa aplicação, o que ela vai fazer? Ela vai receber um comando e vai retornar uma resposta. Muito simples, isso vai acontecer via gRPC. E eu quero mostrar aqui para você como que eu arquitetei a aplicação do robô de uma forma bem simples, bem explícita, tá? Eu utilizo uma base de uma arquitetura hexagonal, eu não quero que você pense e perca muito tempo nisso, mas eu quero que você entenda as principais camadas da aplicação. Novamente eu insisto aqui, eu não quero que você aprenda Go nesse momento, eu não quero que você aprenda todos os detalhes de desenvolvimento, mas eu quero que você entenda a ideia de como as informações estão sendo trafegadas dentro da aplicação para a gente ter a resposta que a gente quer, beleza? Então, deixa eu falar rapidamente para você aqui sobre a arquitetura que eu tô querendo trabalhar.
A ideia dessa arquitetura, pessoal, é a seguinte. Eu tenho como se fosse aqui um hexágono e eu tenho 3 camadas principais aqui pra gente, legal? A primeira camada que a gente tem aqui é a camada que a gente chama de domínio, ou seja, é o coração da nossa aplicação. Isso significa o quê? Que toda a regra de negócio, todas as entidades, todas as validações, tudo que a gente pode ter em relação ao negócio da aplicação tá nesse caso aí. No nosso caso, a gente tem o robô, legal? E o nosso robô, a gente tem tipos, tá, de resposta que a gente vai dar para ele, legal? Então eu tenho o robot, ou seja, onde eu cadastro esse camarada, então ele tem um nome, ele tem ali o ID dele, ele tem as validações que a gente vai precisar colocar nele, e dentro do robô eu consigo colocar os comandos que esse cara responde. Então tudo isso são regras de domínio que a gente vai colocar. Então perceba, pessoal, essa camada aí, ela não fala com nenhuma biblioteca externa, ela não fala com framework, ela não fala com banco de dados, ela nem sabe que existe banco de dados. Ela é fechadinha, resolvendo apenas esse problema. Por outro lado, eu tenho uma outra camada aqui nesse caso que a gente chama de application. Essa application layer, né, basicamente ela é responsável por 2 coisas, tá? Casos de uso e repositórios. Como assim, Wesley? Vamos imaginar agora que eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho um caso de uso que eu vou cadastrar um usuário, legal? E quando eu cadastrar o usuário, um e-mail vai ser enviado. Perceba que a parte do cadastro do usuário, a gente vai precisar acessar o domínio da aplicação. Por que que eu preciso acessar o domínio da aplicação? Porque as regras de validação, as regras de negócio estão no domínio. Mas uma vez que eu preenchi e essas validações do domínio foram ok, eu vou ter que seguir um fluxo. Legal? E o fluxo nesse caso, em relação ao caso de uso, é pegar as informações, persistir no banco de dados e enviar um e-mail. Isso aí acontece no lado da aplicação, application layer, galera. Beleza? Ou seja, o repositório é um cara que ele é configurado para persistir dados, basicamente. Legal? Então eu pego a informação que eu tenho ali no application, persisto no banco de dados, posso enviar um e-mail, então ali está o fluxo, né? Faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. É o caso de uso de como aquele fluxo da informação vai acontecer. E o outro ponto aqui é a parte do framework. O framework, basicamente, é a camada mais perto do usuário final. O framework, ele vai receber a requisição HTTP, e quando ele receber uma requisição HTTP, ele vai pegar essa requisição e jogar para a application. E a application vai fazer o quê? No final das contas, vai jogar para o domínio, que vai retornar para a application, que vai retornar para o framework. Então perceba que o framework é o cara que está na trincheira. O seu código não pode depender diretamente de um framework. O seu código tem que estar muito coeso. E o framework é apenas uma forma de o mundo externo chegar ali na sua aplicação. Legal? Essa que é a ideia principal. No caso do nosso chat aqui, o mundo externo que a gente vai falar é o gRPC, tá? Então o framework aqui pra gente vai virar um gRPC server e toda a requisição que chegar nele, a gente vai mandar isso para a aplicação, que vai ter um caso de uso. O caso de uso vai trabalhar com o repositório para persistir os dados e as informações que a gente vai querer persistir vai estar ali no domínio. Legal? Essa que é a ideia principal. E é muito importante a gente entender isso. Então, o domínio é a razão do software existir, é o coração de tudo, tem as entidades, tem as regras de negócio, a gente pode pensar nele muito em relação a associações de DDD. A aplicação tem os casos de uso, tem o fluxo da aplicação, o comportamento da aplicação, passo 1, passo 2, passo 3, tá? E o framework é o conjunto de biblioteca que dá acesso à aplicação. Essa que é a ideia principal aí. Ele serializa dados, ele trabalha com HTTP, ele tem visualização às vezes, ele pode ter a parte de multi-page application, eventualmente single page application, ter essas requisições que eles trabalham e tudo mais. E tem também as bibliotecas que permitem uma aplicação dar uma resposta a uma requisição, como o gRPC, no caso que a gente está trabalhando. O framework, ele não sabe do que se trata a aplicação. Ele apenas faz o meio de campo entre o mundo externo e entre a nossa aplicação. Pessoal, eu sei que eu já mandei muita informação aqui para você, então vamos ver um pouquinho de código, tá? E esse código que eu quero te mostrar é exatamente essa separação e como que eu fiz essa separação utilizando o Golang para a gente ter a nossa aplicação extremamente simples,
para a gente ter o nosso bot rodando. E em seguida, o que vai acontecer? O Luiz Carlos vai mostrar como que esse bot vai falar com a aplicação de chat do nosso microserviço. Legal? Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora eu acabei de abrir aqui a minha IDE e eu quero que você entenda a ideia básica que eu acabei de falar para você em relação a domínio, à aplicação e ao framework, legal? Não fique presos nos detalhes, você vai poder baixar todo esse arquivo para você poder brincar depois aí, legal? O importante é você entender a ideia. Essa maratona não é uma maratona de programação, é uma maratona para você entender o ciclo completo de uma aplicação, legal? E você vai ter toda a oportunidade do mundo para sentar e analisar tudo isso. Então, bora ver essa parada aqui. Eu já organizei a minha aplicação em Go, tá? Às vezes não é muito comum as pessoas organizarem dessa forma, mas eu preferi fazer dessa forma para ficar o mais explícito possível para você essas camadas. Então vamos dar uma olhada nessas camadas aqui pra gente se ligar. Eu vou clicar aqui de cara na camada de domínio, tá? Você vai perceber aqui que eu estou usando três arquivos. O bot command e o bot test. Aqui é somente para a gente poder rodar os testes. Eu gosto muito de trabalhar com testes, então aqui tem alguns testes aqui que eu acabei criando para a gente ter algumas validações. Mas vamos lá, bot.go, tá? O que eu quero que você entenda nesse momento? O seguinte, aqui eu tenho o type bot struct. Isso aqui no Go é como se fosse um tipo de uma classe. É uma forma de eu guardar estrutura de dados. Então aqui nesse caso eu tenho o ID, o nome, a descrição, os comandos, tá? Que vai ser uma listagem de comandos de bot, que tá aqui nesse arquivo, e a data de criação. Daqui a pouco eu falo sobre essas tags aqui que eu tenho aqui de lado. Aqui eu tenho uma função que eu criei, que é como se fosse um construtor. Legal? Quando eu rodo o domínio aqui .newBot, eu passo o nome do bot, a descrição do bot, e eu tenho que retornar aqui para essa função o bot e ou um erro, tá? E ou um erro. Então o que acontece? Se eu conseguir criar o bot, tá? Eu vou retornar o bot aqui para ele e o erro é em branco. Mas se acontecer algum erro durante o meu processo de criação, eu vou retornar o bot como em branco e o erro com o erro que eu recebi. Legal? E se você perceber aqui, eu chamo uma função chamada prepare. Essa função prepare, o que ela faz? Ela gera o ID, usando o UUID para o robô, bota a data e faz a validação. A validação, eu estou utilizando uma lib chamada GoValidator, tá? E o GoValidator, eu passo a estrutura do bot aqui, né, o struct do meu objeto do bot, e ele vai validar. E ele vai validar basicamente por essas tags. Então, tudo que tiver valid aqui, né, é que ele vai validar essa GoValidator. Então, ele vai falar o seguinte, que o ID é not null, e que tem que ser o tipo UUID, o name é not null, legal? A descrição é not null, o bot commands aqui eu não vou pedir para ele validar porque tem um outro processo, e o created yet aqui eu falei aqui também para ele não precisar validar e etc. Legal? Essa é a ideia, esse init serve exatamente para a gente fazer o processo de validação. Agora, Wesley, como é que funciona a parte dos commands? Eu criei um outro aqui no meu domínio, tá? Uma parada de command. Basicamente aqui eu tenho os comandos que o robô vai poder fazer. Ou seja, quando alguém mandar um comando, a gente tem que retornar uma resposta. Legal? Essa que é a ideia. Então eu tenho o ID do comando, a resposta do comando, o comando e o ID do bot, né? Que foi usado pra gente fazer o comando aqui pra gente. Legal? Essa que é a nossa ideia aqui principal. Quando eu vou processar um comando, basicamente eu pego o comando e retorno aqui uma answer. Vamos imaginar se eu quiser criar um outro tipo de robô que resolva comando de previsão do tempo, esse process poderia ser pegar os dados que foram enviados no comando, consultar a previsão do tempo e retornar a previsão, por exemplo. Legal? Nesse nosso caso, comando simples aqui mesmo. E aqui é como se fosse um construtor também, o new command bot, eu tenho que falar qual é o comando e a resposta para ele guardar essas informações. Pessoal, a ideia é essa, simples assim, e o grande ponto aqui é que a gente, no final das contas, não tem banco de dados, não tem nada nessa camada de domínio. Perceba que ele valida, ele relaciona um objeto com outro, ele faz todo esse processo, mas não tem nada de acesso externo, nada de banco de dados, nada disso. Legal?
Agora a gente vai para a nossa parte de aplicação. A parte de aplicação aqui, nesse nosso caso, eu tenho aqui a minha parte de repositórios, legal? Eu criei aqui bem claramente essa parte de repositórios para ficar mais simples aqui no nosso caso. A parte de repositório, nesse ponto, ele vai apenas persistir os dados no banco de dados. Então, olha só, o bot repositório. A ideia é bem simples. Eu estou utilizando aqui uma biblioteca de ORM do Go, chamada GoRM. Ela é bem simples de se trabalhar e ajuda muito no processo. Olha só que interessante, eu criei aqui um tipo chamado Type Repository Interface, legal? E eu tô falando que nessa interface, você tá acostumado com orientação a objetos, eu aqui nessa interface eu falo quais são os comandos, tá? Quais são os métodos que eu preciso para que uma classe possa implementar essa interface. Então eu falo que eu quero inserir um bot, eu quero buscar um bot pelo ID e eu quero buscar um bot pelo nome dele e pelo comando que foi passado para ele. Legal? Essa função é uma das principais nesse nosso caso, porque quando a gente receber pelo chat um comando, o cara vai colocar ali pra gente o nome do bot, espaço o comando. Então nesse caso a gente vai poder saber conseguir buscar o cara pelo nome do bot e pelo comando. Legal? E aqui no final das contas aqui pra gente, essa aqui é a nossa classe que eu chamei Bot Repository DB. Eu poderia ter vários tipos de repositório, eu poderia ter um repositório para Mongo, eu poderia ter um repositório que guarda no arquivo TXT, eu poderia ter um repositório que guarda no arquivo de memória, legal, que guarda na memória. Aqui eu estou guardando num banco de dados e a gente está utilizando o Postgres, tá? Então aqui nesse repositório é extremamente simples. O insert, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o repositório, legal? Vai chamar o DB, vai dar um create e passar o bot que a gente preencheu lá na camada de domínio. E se tiver erro, ele retorna o erro, se não tiver, ele retorna o bot. No caso do find, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele carregar também os comandos, para ele trazer tanto os comandos do bot quanto o bot, e eu vou falar onde o ID é igual ao ID. Se o ID não for vazio, o que vai acontecer? Ele vai retornar o bot pra gente. E aqui a gente vai fazer a busca do bot por nome e pelo comando. Então o que acontece? O cara vai receber o bot name e o comando. E aqui eu vou fazer uma busca da seguinte forma. Eu quero buscar onde o comando do bot seja esse comando e no primeiro registro que ele achar, onde o nome do bot seja esse nome aqui. E daí se ele não achar o bot, ok, ele retorna que não achou, e se ele achar, ele retorna o bot pra gente. Galera, muito simples realmente, eu não quero que você fique preso nos comandos, nos detalhes, eu quero que você entenda a ideia, legal? E finalmente, a gente chega na parte que é super importante, que a gente vai trabalhar com gRPC, que é a parte de framework, legal? Essa parte de framework, ela já tem algumas coisas aqui que eu queria te mostrar, legal? Primeira parte aqui, utils, onde eu criei aqui a parte de banco de dados, legal? Basicamente aqui, eu estou usando um arquivo .env, então ele procura os arquivos .env para estabelecer a conexão, se ele não encontrar ele dá um erro, e aqui ele faz o processo de conexão. Então ele pega o tipo do DB, porque eu posso criar DB de teste ou DB de produção. O de teste eu uso para usar meus testes, legal? Eu uso o teste em memória utilizando o SQLite, legal? E se ele tiver problema de conexão, ele vai retornar esse erro aqui. E eu coloco também, se ele tiver no formato de teste, para ele fazer o log do banco de dados para eu saber todos os comandos que estão sendo executados. E aqui é para ele rodar as migrações automaticamente. Então eu passo aqui para ele fazer a migração do bot, o command bots. Aqui peço para ele fazer a relação da chave estrangeira, né, do bot ID com o command bot, tá? E basicamente é isso, a parte de conexão com o banco de dados, simples assim, legal? A parte que eu quero que você mais preste atenção agora é essa parte de servers, tá? Por quê? Porque essa parte é referente aos servidores que a gente vai gerar para servir as requisições gRPC. Olha só que interessante, antes de tudo, eu queria mostrar aqui para vocês esse arquivo proto. Lembra que eu falei que o gRPC utiliza um contrato? É esse contrato aqui, ó. Aqui eu fiz o seguinte, ó, prototree, eu coloquei o nome do pacote que vai ser utilizado de forma geral e o nome do pacote em Go que vai ser gerado, ou seja, quando ele gerar código para mim, o gRPC gera código pronto, o nome do pacote é PB, que é Protocol Buffer, legal? Então eu criei aqui um objeto de mensagem que é chamado bot, onde ele tem nome, descrição e o comando. E se você perceber aqui, na parte de comando, eu falei que ao invés do tipo dele ser string, etc., eu falei que é repeated, porque ele pode ser uma lista. Ou seja, quando eu for criar um bot, eu posso criar vários comandos para esse bot.
E o tipo do comando é command. Por quê? Porque eu criei um objeto chamado command, tem command e answer. Então aqui no bot, quando eu for criar um bot, eu coloco o nome, a descrição e várias mensagens aqui do tipo de comando. Legal? Comando e answer, comando e answer, comando e answer aqui pra gente. E aqui eu criei um objeto, new bot request, new bot response. Ou seja, quando eu quiser fazer uma requisição, para criar um novo bot, eu mando uma request. Quando eu quiser pegar a response, eu tenho o new bot response. E aqui eu tenho a answer request e a answer response. O que significa? Quando eu faço uma pergunta para o meu bot, legal? Eu recebo a resposta. Para eu fazer uma pergunta, eu preciso saber para qual bot que eu estou chamando e qual o comando que eu estou usando aqui para ele. Então, baseado no nome do bot, no comando do bot, eu vou pegar a resposta. E aqui é onde a gente sela o pacto. É aqui que é onde eu defino a chamada RPC. Legal? Então eu falo o seguinte, ó. Quando o cara quiser criar um bot, rodar o comando de create bot, ele vai receber o new bot request, onde a gente passa aqui o nome do bot, e ele vai receber como retorno um new bot response, onde ele vai retornar o bot ID para ele. Quando ele quiser uma resposta do bot, ele vai ter uma answer request, onde ele vai ter que passar o bot name e o command, e ele vai retornar uma answer response, que ele vai ter apenas a resposta do comando que o cara pediu naquele momento. Essa é a ideia do bot message aqui pra gente. Agora, a grande sacada de tudo isso, galera, é o seguinte, tá? Se você ver aqui, eu criei um makefile. Nesse makefile, eu posso rodar um comando aqui que é chamado de protoc. Esse comando aqui, ele pega esse nosso arquivo .proto e parseia e faz rodar e transformar isso no código gerado gRPC para Golang, tá bem, ó? Go out, ou seja, ele vai gerar aqui na pasta framework/pb, ou seja, /protocol buffer, os arquivos, né, de Go, que são as stubs que a gente chama, pra gente trabalhar com gRPC, tá? Então, por exemplo, quando eu chegar aqui no meu terminal e rodar assim, ó, a makegen, aqui, opa, é que a pasta já estava preenchida, né? Eu tenho que apagar a pasta, não tem problema. Ele vai gerar essa pasta aqui, ó, ele vai gravar nessa pasta com esse arquivo aqui, ó, botmessage, pb.go. E todo esse arquivão aqui, ó, louco, que ele gera, é o arquivo pronto para ele conseguir fazer toda aquela comunicação, todo aquele processo ali das mensagens com Go. Então, tudo isso aqui eu ganho de graça para ele conseguir usar o gRPC. Legal? E uma vez que eu tenho essa biblioteca, eu tenho aqui algo que a gente chama de server. Ou seja, eu tenho o meu servidor gRPC que eu vou trabalhar da seguinte forma, né? Aqui é como se fosse um construtor, ou seja, eu vou passar meu repositório, porque eu sei que quando eu receber a requisição, eu vou querer gravar ela no banco de dados, e eu vou falar o seguinte, ó, aquele create bot, que é esse cara aqui, ó, ele vai ter a request do bot, que é essa request aqui, ó, new bot request, legal? E ele vai retornar o new bot response. E o que vai acontecer? Então, olha só que interessante. Eu vou pegar o meu domínio newbot, vou passar o bot getName, ou seja, o nome do bot que está vindo por essa requisição e a descrição do bot aqui para mim. Legal? Fora isso, eu vou pegar os comandos que foram enviados do bot, legal? Ou seja, eu estou fazendo um for aqui para ele pegar todos os comandos que vieram aqui nessa nossa requisição. Ó. Esse in é aqui pra gente. Então ele vai pegar todos os comandos que vieram nessa requisição, legal? E criar esse comando normalmente aqui nessa lista, aqui nesse slice que a gente chama. E depois eu vou pegar esse bot, né, atribuir esses comandos a esse bot e vou inserir esse bot no banco de dados. Caso tenha erro nesse processo, eu retorno um erro interno para o gRPC falando que teve problema ao persistir a informação. E a resposta é mais simples ainda, tá? Quando ele recebe uma requisição, né, a requisição basicamente a gente fala find answer o bot, né? Essa é a requisição para receber para retornar a resposta para o bot. Então nesse caso, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando o nome do bot e o comando que o cara está mandando, ó, que é bem aqui, ó, o nome do bot e o comando, e eu vou buscar aqui no meu banco de dados, através do repositório, o nome do bot e o comando, e daí, quando ele pegar esse bot e o comando, ele vai retornar aqui a response, legal?
que é o answer response aqui, se você olhar. E ele vai retornar a resposta desse bot. Legal? A parte para eu ter a entrada do framework em relação a isso é o cmd aqui server.go. Apesar desse arquivo parecer um pouco grande, na realidade ele roda o .env, ele abre a conexão com o banco de dados. Aqui é somente para eu colocar qual é a porta que eu quero que ele rode. Legal? Aqui eu estou instanciando o repositório, passando o meu objeto do DB. Aqui eu estou criando o new bot server, que é esse comando aqui, basicamente. E aqui eu estou instanciando o gRPC server e atribuindo o gRPC server com esse bot server aqui que eu criei. E eu tô dando um listener aqui para ele ficar escutando na porta escolhida e o gRPC vai estar pronto. Galera, não quero, por isso que eu passei meio batido aqui, inclusive essa última parte, porque eu não quero que você preste atenção para a implementação, depois você olha com calma. Tá? O grande ponto é que essa camada é de framework. Perceba que ela recebe a requisição, manda para a aplicação, que é o nosso caso, nesse caso é o nosso repositório, que fala com o bot lá dentro do nosso domínio e responde essa parada. Vamos ver isso aqui funcionando? Você vai dar um docker compose app-d, tá? Mas você vai perceber que assim que você dá um docker compose app-d, o seu container pode cair quando você quando você rodar. Aqui o meu tá de pé, por quê? Porque o meu banco de dados, aqui o Postgres que eu estou usando, ele demora para subir. Então roda o comando, tá? Espera um pouquinho o Postgres subir, daí você roda ele novamente até o seu container estar de pé, porque de cara ele não vai estar de pé, porque ele não vai conseguir estabelecer a comunicação com o banco de dados. Isso é importante, esse detalhe é importante para você, ok? E agora, o que eu vou fazer aqui? Se você olhar aqui nesse README, eu recomendo que você rode esse Evans. Esse Evans aqui é uma biblioteca de cliente gRPC. Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu vou rodar aqui, ele vai entrar no Evans, e se você olhar aqui e digitar Service, ele vai mostrar o serviço que a gente está rodando aqui, ó, que é o Bot Service. Então eu vou selecionar o serviço e vou escolher aqui Call, e ele vai ter aqui Create Bot ou Answer, que são aqueles dois comandos. Eu vou colocar create bot, eu vou colocar aqui, ó, code, exemplo, vídeo, legal? A description é exemplo e os comandos. Então eu vou colocar assim, ó, olá, a resposta é mundo. Eu vou colocar aqui full maratona, eu vou responder aqui full cycle, legal? E para você sair dessa parte de sair escrevendo, você dá um Ctrl D. E aqui ele retornou para mim o meu bot ID. Legal? Olha que maneiro, galera. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero pegar uma resposta. Então eu vou dar um call, answer, aqui para mim, e ele vai perguntar, qual que é o bot name? O meu bot name é code vídeo exemplo. Legal? Qual que é a pergunta? Né? Qual que é o comando? Eu vou colocar olá. E ele vai retornar aqui mundo para mim, legal? Então essa é a ideia do nosso CodeBot. Baseado nisso, o Luiz vai mostrar para você como que ele fez o chat chamar esse CodeBot via RPC para que ele possa responder e aparecer essa mensagem no chat. Beleza? Então bora agora com o Luiz. E agora vamos ver aqui a parte do chat e dos outros microserviços para a gente poder conceber toda essa ideia de transmissão de lives. Então, pessoal, nós vamos recapitular os microserviços de novo, porque nós atualizamos os dois microserviços anteriores, no caso, os microserviços que eu estou ministrando. Por enquanto, eu não vou falar ali do microserviço do Wesley. Então, para você que já baixou a aplicação Live Manager na sua máquina, se você não baixou, não precisa fazer isso que eu vou falar agora. Você vai pegar o envexample, nós temos coisa nova aqui, essa variável. Então você vai pegar esse conteúdo, pode pegar todo o conteúdo e colar .env. Para o front-end a gente não teve alteração, então você não precisa fazer isso. A mesma coisa a gente vai fazer para o streaming. Então você vai pegar o exemplo, nós adicionamos aqui a URL lá do chat, você vai colar no .env. Se você está baixando pela primeira vez, já vai gerar o .env de acordo com o exemplo, então você não precisa fazer nada. Pronto. Então, agora vamos ver como que está aqui a nossa aplicação.
Então eu vou fazer uma live, vou entrar aqui e já tenho a parte do chat funcionando. Então o chat fica aqui do lado esquerdo e ele também já está responsivo. Se eu chegar aqui na minha janela e diminuir, olha só, em determinado momento, como o vídeo vai ocupar a tela toda, eu estou jogando o chat para baixo. Então isso vai ser bem legal para dispositivos móveis. Então olha só, meu chat está ocupando aqui a tela toda. Você pode até usar aquele recurso ali do Google Chrome para ver o mobile. Então, excelente. Então aqui eu tenho a parte de enviar uma mensagem, eu digito aqui, todo mundo vai receber. Acho que isso está óbvio. Vou enviar somente para live, toda a live que está assistindo. Então, o broadcaster envia para todo mundo. Alguém envia para todo mundo, incluindo o broadcaster. E a gente tem aqui uma fotinha do lado que é associada ao e-mail. Nós temos um serviço chamado de Gravatar. Se você não conhece, você pode até se cadastrar e associar o seu e-mail com a foto. Então, você cria aqui um avatar ligado ao e-mail, que é o que a gente consegue já ver agora. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui meu nome, Luiz Carlos. Esse é Argentina Luiz. @gmail.com, é o meu e-mail que eu uso normalmente. Então, já expus aí meu e-mail para vocês. Então, vou clicar aqui em concluído. Olha só o que já apareceu aqui embaixo. Minha foto associada. Então, como que é o cálculo disso? Só para quem tiver interesse. Na verdade, é o endereço do Gravatar, que eu não lembro de cabeça. Aí você aplica a criptografia MD5 no e-mail, que a gente não vai colocar no endereço ali o arroba. Isso não é uma boa prática. Então, ele gera ali um hash e é o Gravatar hash que vai corresponder ao seu e-mail. Pronto. Então, é isso. No momento que eu enviar uma mensagem, eu vou aproveitar aqui para a gente poder fazer todos os testes. Eu vou copiar o endereço. Na verdade, eu tenho ali o convite, mas eu já estou acostumado a digitar com o viewer. Então aqui, vamos supor que a gente tem lá nosso camarada Wesley Williams. E que eu vou entrar com o e-mail dele. Então, cliquei aqui em concluído, já pegou o chat também. Quando eu entro, eu pego todas as mensagens. E agora, eu vou digitar aqui um oi. Então, eu como sendo o broadcaster, aqui nesse caso, tinha um outro broadcaster antes, a minha mensagem vai ficar destacada. Isso aqui é apenas um detalhe de design. Então, veio para cá, tá aqui o meu chat, Wesley vai responder com olá, tudo bem. Então, já vem para cá também. Então, o legal da gente utilizar o Gravatar é que não precisa ficar adicionando nada para o usuário, subir foto, a gente armazenar foto. Veja que a gente está se concentrando aqui apenas na transmissão, mas já usando um avatar. É um sistema de vários que tem por aí. Então, o Gravatar é muito utilizado. Já fica bem legal para vocês testarem aí. Você já pode fazer ali o cadastro e vir aqui e já testar o seu e-mail. Se você já tiver, ótimo. E o último recurso que nós temos aqui no chat é o uso do bot. Então, eu posso digitar, sempre tem que ser com barra. O nome do meu bot é teste, segundo o que vocês viram ali na parte do Wesley, e o comando vai ser um olá. Eu criei um bem básico aqui. Então, quando eu faço isso, vai aparecer aqui que o CodeBot me respondeu mundo. Então, é só colocar bot name aqui, mais o comment. E ele já vem para cá. Então, eu posso ter aqui um monte de coisas. Eu quero ver, sei lá, número de participantes da live. Posso ver alguma outra informação. A gente só coloca a barra. Então, agora vamos começar a entender o lado técnico disso. Nós não temos um problema muito grande para resolver com o chat, porque nós já temos a biblioteca Socket.io, que já disponibiliza a comunicação para o WebSocket. Vocês viram na aula anterior que a gente pode ali criar as salas. Então, para resolver o chat, basicamente a gente usa o Socket.io. Então eu vou abrir aqui a minha página.
Lembrar que eu não estou transmitindo aqui porque tem aquela questão da minha câmera, que eu estou utilizando um software para capturar a minha câmera. Tem uma série de configurações nela. Mas eu vou atualizar aqui novamente e a gente vai olhar aqui para o nosso network. Olha só. Aqui eu tenho alguns scripts carregados. Nada demais. Aí eu vou clicar em concluído. Aí já vai executar aqui um monte de coisas. Então nós temos o WebSocket lá do Live Manager, que vai controlar aqui a nossa live. Esse é o localhost na porta 3000. Aí vem descendo e aqui nós temos já a primeira chamada para o microserviço de chat. Então a gente está fazendo a mesma conexão, mesmo padrão de conexão com o Socket.io, porém lá no microserviço de chat. E nós vamos nos inscrever em uma sala para a gente poder enviar a mensagem para essa sala disparar para todo mundo e receber também mensagens de toda a sala. Então vamos começar a ver aqui o streaming. Lembrando, pessoal, que o código-fonte vai estar disponibilizado para vocês, podem acessar à vontade, brinquem, testem. A gente quer muito que vocês façam isso, então eu tenho aqui o meu componente de chat. Eu separei o avatar em um componente. Aqui está o código para a gente poder gerar a foto. Então, um componente bem simples. Aqui tem a estilização e o componente. E o chat propriamente dito. Então, aqui no chat, eu vou receber as informações do usuário. Veja que é opcional passar o user, porque a princípio o meu chat vai estar montado já ali na tela, mas o diálogo vai estar por cima, eu não vou ter o usuário ainda. Então a gente lida com isso dentro do componente. Eu vou ter qual que é o meu live slug, que eu estou chamando de room aqui dentro desse contexto, então estou abandonando o contexto de live slug aqui dentro desse componente. Nós vamos tratar isso como room. Aí tem class name, que é para fazer estilizações de fora. Tem uma variável para controlar se é para finalizar a sala ou não. E se é para desabilitar aquela parte de baixo de digitar. Por exemplo, quando o broadcaster encerrar, nós vamos desativar aquela parte de baixo para o usuário não digitar. Então é um detalhe de design também que é essencial para o chat, porque imagina só, a live acabou, as pessoas vão continuar. Uma vez que acabou, elas não podem mais mandar mensagem. Então eu tenho aqui o começo do componente, as propriedades que a gente está recebendo, a classe para estilização. Temos um state para armazenar todas as mensagens. Aqui eu vou guardar dentro do meu state. Na verdade, eu estou criando um state para o disable, porque alguém, o broadcaster ou o viewer, pode desativar aquela parte da digitação. Mas o chat também pode desativar se ele quiser. Então eu tenho alguém mandando ele desativar e eu posso permitir que ele mesmo se desative, porque aqui eu estou iniciando o meu state, se é para desabilitar ou não. Depois a gente toma essa decisão. Aí a gente tem as informações do usuário que são passadas para cá. E aqui nós temos a chamada para fazer a conexão lá com o WebSocket. Então eu tenho mais uma variável de ambiente, que é essa aqui, que é o React App Microchat URL. Então a gente faz lá para um /room, que vai ser o namespace que a gente tem lá no nosso microserviço, que também é construído com o Nest, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente se conectar, tem até um console log connected para mostrar que está conectado. A gente poderia até colocar um chat, até colocar aqui um chat connected. Eu vou ter um evento para poder pegar todas as mensagens inicialmente. Eu estou acabando de entrar. Isso aqui não é para receber novas. É para pegar toda a lista de mensagens. Então eu jogo no meu state. Se eu receber uma nova mensagem, vai cair aqui. Então eu preservo as mensagens que eu já tenho e acrescento essa nova com esse trecho de código aqui. Eu tenho o previous state, que são as mensagens antigas. Tem a parte de finalizar o chat, que é um evento também que a gente recebe. No caso, isso aqui vai ser recebido pelos viewers. Aí eu faço um disable, que vai desabilitar
a parte ali de baixo a gente vai ver, e eu desconecto o WebSocket. Mas aí a primeira execução de fato aqui, que vai fazer alguma coisa, é esse emit join. A gente vai lá para o microserviço de chat. Então agora, pessoal, vamos aqui para o microserviço de chat. Então, como eu falei para vocês, ele é um microserviço construído também com Nest, bem semelhante ao Live Manager. Então, não tem muito segredo. Ele é até muito simples, na verdade. Então, lembre-se também que a gente criou aqui com todo cuidado para vocês um README informando as opções aqui para instalação. Então, leia para você instalar direitinho sem nenhum problema. Lembre-se também que tem um comando aqui para o endpoint, para você dar permissão se você tiver no ambiente Unix ou Windows, você tem que fazer um DOS 2 e Unix ali para fazer uma transformação, senão o Docker não vai conseguir ler. Então você vai conseguir rodar isso aqui com o Docker também, tem toda a configuração necessária. O que a gente tem nesse microserviço é o Redis, o Nest e o MySQL. Então a gente vai armazenar as mensagens lá no banco de dados, para a gente poder ter o histórico de tudo que foi digitado ali na live. A gente vai ter o Redis para fazer o que o Live Manager faz ali de guardar algumas informações relevantes que podem ser acessíveis rapidamente. A gente faz isso também com o chat, exatamente porque nós temos que identificar quem é broadcaster e quem não é. Então, pessoal, só para a gente poder ver aqui, nós temos quase o mesmo volume de variáveis. Qual é a porta que a gente vai rodar a nossa aplicação? Essas duas variáveis aqui a gente vai falar delas depois. A configuração do nosso banco de dados, a configuração do Redis. Nós temos também a proteção de quem vai poder fazer a conexão com esse WebSocket, somente localhost na porta 3002, ou seja, o streaming. E a configuração do RabbitMQ que a gente vai entrar daqui a pouco. Nós temos um módulo que vai gerenciar toda a questão do chat, que é esse chat module aqui. Ele está importado aqui na raiz da nossa aplicação. Então, a gente lê o .env também para ter acesso às variáveis, configura o type ORM e importa esse módulo, bem semelhante ao que a gente tem lá no Live Manager. Nós temos também uma migração para a tabela de chat message. Então, a gente está armazenando até várias coisas da mensagem. O ID dela, que vai ser um UID que a gente vai trabalhar também. O conteúdo da mensagem, qual é o nome do usuário. Então não é username, é username. O e-mail do usuário. Eu tenho que saber em qual live essa mensagem foi enviada. Então a gente armazena aqui o slug da live. Não tem problema, eu não tenho que armazenar aqui o ID dela, porque o slug também é uma informação única para a live que é gerenciada lá pelo Live Manager. Eu vou armazenar se é um broadcaster ou não que está enviando essa mensagem. Isso aqui é essencial depois para saber se é broadcaster ou não, mas a gente está transacionando essa informação também porque ela é usada ali no streaming para a gente poder atribuir aquela corzinha amarela. E tem a data de criação que é criada de forma automática. Tenho aqui também a entidade, então o ID gerenciado pelo UID, o conteúdo, o username, o e-mail, o live slug, o broadcaster e a data de criação. Bem direto, sem nenhuma configuração adversa. E tenho aqui a configuração do meu próprio módulo. Aqui no módulo nós já temos algumas coisas diferentes que eu não quero abordar no momento, pessoal. Na verdade, eu posso até abordar essa linha aqui que a gente está importando a configuração do type ORM para poder usar o chat message. Então, nós temos um serviço chamado de Room Service que vai gerenciar o nosso chat. Todo o chat é gerenciado aqui porque a gente está criando a instância do Socket.io. Então, eu vou gerar um servidor de WebSocket, com Socket.io, com o namespace room. Então eu vou criando as minhas salas dentro desse namespace, como a gente viu lá no Live Manager, criando sobre live. Aqui poderia ser qualquer nome. E nós estamos recebendo algumas coisas também aqui que eu não quero comentar agora, mas vamos ficar atentos aqui com o config service, para a gente poder acessar variáveis de ambiente, e o repositório de chat. Então logo de cara, quando esse servidor iniciar,
eu carrego aquela configuração de proteção ali, que somente o streaming vai poder utilizar. Tenho também aqui a configuração do Redis. Lembrando que eu tenho aqui o adaptador do Redis, que eu já mostrei para vocês lá no Live Manager. Então, ótimo. Aí aqui tem o Join. Quando qualquer um dos dois tipos de usuários ali da aplicação entrarem, Broadcaster ou Viewer, eles vão entrar aqui, porque o componente de chat é único. Então, nós vamos ter aqui uma primeira linha, que é a nossa chamada RPC. Então, voltando lá para o Live Manager, olha só o que a gente criou aqui agora. Nós criamos o nosso servidor de RPC para a gente poder trabalhar com esse tipo de comunicação. Então, nós configuramos aqui no main.ts o nosso servidor de RPC, bem simples aqui com o Nest, a gente passa qual é o transporte. Aí eu tenho qual é a URL que eu vou rodar ele. Eu estou colocando aqui 0.0.0.0 2.5000, que aí abre para qualquer endereço que eu quiser acessar. Posso acessar, por exemplo, até com o IP da minha máquina. Aqui eu poderia utilizar um outro endereço relativo aqui ao container. E aí eu tenho que falar qual é o meu package e qual é o meu proto, que vai ser o contrato da comunicação. Então, se vocês olharem aqui, o contrato está em live.proto. Eu tenho aqui o live service, que tem o find one e o validate. Então, eu estou expondo duas chamadas que alguém de fora vai poder pegar as informações da live e validar se determinado usuário é o broadcaster ali com a questão da senha. Veja só que a gente vai passar aqui para esse RPC o slug e o password. Então, para a gente trabalhar com gRPC ou gRPC no Nest, basta fazer isso aqui e pronto, pessoal. Então, uma vez que eu tenho esse proto aqui, eu tenho que criar essas duas operações e eu adicionei elas no controller. Bem direto. Estou usando aquele controller lá que a gente estava utilizando com REST. Até poderia criar um outro controller, mas para a gente poder gerar essas chamadas, é só a gente pegar um método qualquer, chamar o decorator de RPC method que a gente está importando aqui. Eu não vi o pacote ali em cima, deixa eu circular aqui, ó. Aqui, ó. Temos o pacote microservices do Nest, que é focado em microservices. Eu estou falando assim, ó, que esse método aqui vai ser para o live service, vai ser o find one. Esse aqui, o validate. O find one apenas vai consultar e vai retornar. E nesse caso aqui eu estou tirando o password. O validate vai consultar e vai verificar se existe e vai comparar o hash. Senão ele até retorna um erro, tiro o password e retorno essa informação. Se vocês olharem aqui, nós temos o package live, então eu tenho que colocar esse package também aqui. Pronto. Então o meu servidor já fica ouvindo aqui. Aí lá no chat, o que eu tenho que fazer? Aqui no meu módulo, eu estou passando essa configuração aqui para registrar o meu cliente gRPC, porque eu tenho o servidor de gRPC e eu tenho o cliente de gRPC. Então eu tenho um proto para a live e vou ter um para o bot também. Então o mesmo proto que está lá, eu tenho que passar para cá. E eu coloquei todos os dois, eu peguei o que o Wesley me mandou e o que eu já tenho no outro microserviço. Uma pastinha somente para eles. Nesse caso aqui é bom organizar numa pasta proto, por exemplo. É o mesmo. Ele precisa saber do contrato. Então aqui eu estou iniciando o serviço e nesse caso aqui eu estou consultando as informações da live, porque tem alguém entrando. Eu tenho que saber se essa live não está pendente, se está tudo válido. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Então estou pegando o serviço aqui com esse live de RPC, que a gente está importando aqui dessa maneira. Eu chamo o inject, passo o nome do pacote que é registrado aqui,
peguei o gRPC. E tenho esse tipo de instância aqui. Então, eu pego o service e aí já tem as operações. Então, aqui eu vou ver se o password foi passado. Porque se ele não for passado, significa que é um viewer. Então, eu estou fazendo uma chamada para lá. Então, aqui que acontece a comunicação usando o gRPC. Os dois microserviços aqui estão se comunicando. Então, vai mandar para lá. Eu vou converter essa execução para uma promessa. Vou colocar um await porque é assíncrona. E eu sei que se der zica lá, vai dar erro. Então, eu coloquei um try catch exatamente. Aqui eu estou sendo mais restritivo. Eu vou mostrar o erro e vou desconectar o client. Eu tenho esse método aqui embaixo. Agora, se validou bonitinho, eu vou pegar as informações aqui da live. Eu tenho o método getLive. Está aqui embaixo. Aqui eu estou utilizando o gRPC mais uma vez, mas aqui eu pego ali o Redis, eu vou tentar ver se essa live já não existe ali no Redis, porque é muito mais fácil eu acessar algo que está sobre os meus domínios do que consultar em outro microserviço. Então, se não existir, eu estou lançando esse erro para cair no cat, e aí eu vou tentar pegar de novo o meu gRPC service, e aí eu vou fazer um find one passando o slug da live. Agora, se isso aqui der erro, isso aqui não está circulado com um try catch, vai cair lá no catch do join que a gente está executando. Então, voltando aqui para o join, se essa parte aqui der erro, vai acabar caindo aqui e eu vou ser desconectado. Então, tem várias maneiras de ser desconectado. Aqui eu estou verificando se a live está pendente. Então, eu criei uma validação no meu próprio microserviço. Aí, se está tudo ok, eu vou fazer um join e vou jogar lá no Redis, na key do meu client ID, ou seja, sobre o ID da minha conexão, as informações do usuário. Então, o nome dele, o e-mail, se ele é broadcaster ou não. Olha só a lógica. Se passou daqui e tem password, significa que validou. Então, eu posso presumir que ele é broadcaster se o password é diferente de undefined. Então, eu já faço uma lógica diretamente aqui. E aí eu coloco o live slug, que vai ser a própria room que eu quis me conectar. Aí eu vou chamar o meu repositório, vou pegar todas as mensagens lá no banco de dados, somente da live específica, ordenadas pela data de criação, e vou emitir para o próprio cliente que está se conectando. Então, vou mostrar um client joined. Acho que o meu terminal aqui não está meio zoado, porque às vezes fica quando eu fecho. Olha só, tenho os dois, na verdade o broadcaster e o viewer que se conectaram aqui. Pronto, pessoal, então aconteceu essa situação. Agora, quando eu enviar uma mensagem, eu tenho essa parte aqui do send message, então vamos dar uma olhadinha no componente. Então eu tenho aquele header ali que mostra o título chat. Eu tenho aqui a parte que vai listar as mensagens. Eu estou utilizando aqui o componente card, que é bem bonito do Mature UI. A gente está usando tudo aqui Mature UI. Então aqui eu vou listar todas as mensagens. Então eu tenho o Gravatar e aqui eu tenho o texto. Eu tenho tanto o nome do usuário quanto a mensagem. Então, olha que a gente tem uma lógica aqui, ó. Se a mensagem que eu estou pegando é um broadcaster, então eu vou utilizar aqui uma classe para que fique amarela, que ela está ali em cima. Se não, vai ser undefined aqui, vai formar a minha classe sem a questão do amarelo. Então aqui eu mostro o texto. E aqui embaixo eu tenho aquela lógica para enviar, na verdade, o componente para a gente poder enviar a mensagem. Então aqui um list item, vai mostrar também o Gravatar, e aqui um text field com aquela setinha apontada para a direita. Quando
Eu pressionar um Enter já funciona, então saiba disso. E quando eu clicar no botão já funciona, a gente dispara aqui o Send Message. Mas esse Card Action que está aqui, ele vai sumir se é para finalizar a RUM ou se é para desabilitar. Estou colocando essas duas lógicas aqui. Então, quando eu envio uma mensagem, eu vou pegar lá a referência do meu campo. Eu não estou trabalhando com state aqui para pegar a mensagem, estou trabalhando com a referência, então a gente está pegando a mensagem ali como se fosse um input value mesmo, do DOM, JavaScript. Aí aqui, por precaução, eu estou verificando se eu não tenho usuário, se a mensagem é vazia, então não adianta estar vazio lá da enter que não funciona, ou se eu não tiver WebSocket, eu não faço nada. Senão eu vou emitir a minha mensagem, limpo o meu campo. Se tiver barra no começo, vai para o bot, eu vou retornar e não vou adicionar já na minha listagem de mensagens, porque a minha própria mensagem eu não vou emitir para mim mesmo. Eu já coloco ela ali. Então eu não estou recebendo ela da conexão do WebSocket. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso serviço, eu tenho aqui o envio da mensagem. Então, a gente vai trabalhar com Redis. Eu vou olhar logo de cara se eu já tenho o Client ID lá no Redis. Se eu não tiver, esse cara não está dentro do Redis. Já disparo um erro e vou desconectar. Na verdade, eu posso ter outros erros aqui, como eu tenho um pouco de lógica nessa parte. Então, eu só estou desconectando, aqui eu estou sendo mais maleável, eu só estou desconectando se o erro for not authorized. Então, esse aqui seria um lugar. Aí eu estou pegando as informações do Client ID, que vai estar lá no Redis. Então, eu já vou ter armazenado lá, por causa do join aqui, essas informações, então vou pegar. A gente está enviando elas junto com o disparo da mensagem para todo mundo. Então, peguei, vou pegar a live. Aqui nesse caso, a gente usa também o gRPC, mas nesse momento a live vai estar no Redis. Vou validar se ela não está pendente, então eu estou sempre me preocupando com isso. Se tiver barra no começo do conteúdo da minha mensagem que eu recebi, eu vou fazer um disparo lá para o bot. Aí que a gente vai usar o gRPC novamente. Mas aqui eu não vou entrar agora. Depois de não cair nesse if, ele vai disparar a mensagem para todo mundo, enviando o nome do usuário, enviando o e-mail. E aí eu posso ter a confiança de saber se ele é broadcaster ou não. Então enviei o conteúdo aqui, vai disparar para todo mundo. E aí eu tenho essa parte aqui, pessoal, que é a comunicação com o RabbitMQ. Porque, veja só, em um sistema real, imagine que a gente vai recebendo aqui um monte de mensagens, e se a gente já logo de cara armazenar isso no banco de dados, a gente pode ter uma série de problemas. Eu preciso necessariamente armazenar essa mensagem agora no banco de dados? Não. Eu posso jogar isso numa fila. Então, essa parte aqui é a publicação da mensagem na fila e depois, em outro lugar que não é nessa parte aqui, eu vou me autoconsumir, porque eu vou ler da própria fila que eu já enviei. Então a gente tem aqui o RabbitMQ. A gente pode acessar aqui no localhost, na porta 56, na verdade 15672. A senha é admin. Eu tenho aqui a minha fila e a gente vai utilizar a Exchange Fanout, como o Wesley explicou para vocês. Então, quem se conectar aqui nessa Exchange, Fanout envia para todo mundo. Então, nesse momento aqui, eu estou publicando a minha mensagem na Exchange. Quem tiver conectado na Exchange, a minha fila está, vai receber o conteúdo, o nome, o e-mail, o slug da live e se é broadcaster ou não. A gente tem a configuração aqui do RabbitMQ. Está aqui no nosso módulo. Essa aqui é a configuração do RabbitMQ, já funcionando com variável de ambiente. Temos aqui a Exchange. Chat Message, do tipo
fanout. E aqui a gente está enviando só para Exchange, mas cadê a ligação das filas? Aí que nós temos um outro serviço que vai receber essa mensagem, que é somente isso aqui. Esse aqui é o mais fácil de todos. A gente cria esse serviço, claro, registra aqui em Providers, então eu tenho o Room Service registrado, Config Service que a gente utilizou para fazer aquela proteção do CORS, e o Save Chat Message. Então aqui eu vou olhar para a Exchange Chat Message, não tenho Routing Key, e vou especificar a minha fila. Então eu gosto de organizar a fila pelo nome do microserviço, barra a fila ali, porque eu posso ter várias filas, que é para Chat Message. Então o que eu estou fazendo aqui é receber as informações, criar a instância do chat e salvar. Isso aqui é feito depois, pode ser feito até bem depois. Isso depende ali de todo o processo que está acontecendo. Então, logo de cara, eu não preciso armazenar algo no banco de dados. Isso aqui iria travar o término do processamento aqui do meu evento, pessoal. Isso seria muito ruim por vários motivos, gerando latência, consumo de memória e etc. E uma vez que eu separei, eu posso até separar isso e até em um outro worker fazer várias coisas, como está aqui. Eu separei armazenamento do envio da mensagem. Então, essas coisas aqui que você tem que se ligar para criar microserviços. Mas se caso eu enviar uma mensagem e tiver uma barra, aí que vem a comunicação lá com a aplicação do Wesley, que eu não desenvolvi um pedaço daquela aplicação. Então, se a gente vê que o conteúdo da mensagem começou com barra, então eu vou pegar o meu outro gRPC Service. Então, veja que eu estou gerando os dois aqui. Tem o bot gRPC que a gente pega do bot package, que está configurado aqui, correspondente ao proto que o Wesley me passou, então igualzinho lá. Então, como o package aqui é education.edu.codeedu, eu tenho que colocar ele aqui também. Então, o que eu vou fazer? Peguei o meu serviço, aí eu tenho que gerar o bot name e o command. Cuidado que no caso ali do arquivo do Wesley, tá bot name no contrato, mas aqui no JavaScript a gente passa bot name. Nós vamos passar aqui o answer, que é a operação que nós estamos chamando, no minúsculo. Então eu passo o bot name, que eu estou pegando, estou analisando ali o conteúdo aqui, extraindo ali o bot name e o comando. Quando eu tiver uma resposta, eu estou até mostrando ela no console, e aí eu vou emitir ela para o próprio cliente, ou seja, para a própria pessoa que requisitou. Eu não vou enviar para todo mundo, porque se eu enviasse para todo mundo, seria client.broadcaster. Então, o emit, direto do client, emite para si mesmo. Aí eu estou enviando com o nome CodeBot, com esse e-mail aqui, eu até poderia cadastrar um e-mail lá no Gravatar e personalizar ali a imagenzinha do bot, eu poderia fazer alguma outra coisa. Aí eu vou receber a answer lá, vou receber um objeto do microserviço do Wesley, que vai ser o answer, que foi aquele mundo que a gente viu no começo da aula. E eu estou falando que o CodeBot é um broadcaster. Agora, se acontecer um erro também, eu estou falando que é para ele enviar um não entendi sua mensagem. Então, olha só. Se eu chego aqui, eu vou atualizar aqui novamente. A gente mexeu alguma coisa, ele atualizou. Então, se eu chego aqui e coloco assim, ó, barra olá, melhor, barra teste, que é o meu bot que eu criei com o nome teste. Eu vou digitar olá 1. O bot vai falar, não entendi sua mensagem. Então, a gente já definiu um tratamento ali para o erro. Então, eu configurei com a promessa dessa maneira aqui para poder pegar o erro aqui com o cat já fazer, porque eu estou circulando o restante do código com try catch, eu não queria que caísse aqui. Eu até poderia disparar um erro aqui e tratar esse erro e fazer a emissão aqui embaixo. Mas esse é o ponto, pessoal. Então nós temos aqui, para finalizar o nosso chat, a parte aqui do Finish Room.
Então, o que vai acontecer quando... Deixa eu abrir aqui o viewer. Eu vou transmitir. Pronto. Aí quando eu clicar aqui, vocês sabem que vai parar a live. E olha só, eu desativei essa parte daqui. Então, tá acontecendo várias coisas. Quando eu cliquei no desativar, vamos voltar aqui, ó. Eu cliquei no parar, eu tenho o stop live, que vai mudar a variável stop live, passando ali para o broadcaster. Mas eu tenho uma outra variável que é o finish run, que eu tenho aqui no meu broadcaster, tenho no meu viewer também. Então eu estou passando o meu finish run para o chat, que está aqui embaixo. E o disable, agora vai ficar claro que eu coloquei exatamente para, se acontecer algum erro que eu considere, eu vou desabilitar o chat. Eu não vou deixar ficar digitando, que acontecer um erro, né, ali na minha aplicação, o usuário vai ter que atualizar, vai ter que fazer alguma coisa. Então o disable serve para essa situação. Mas quando eu fiz um finish run, eu vou receber essa informação e a gente vai lidar com ela aqui, ó. Eu estou vigiando o finish run, eu vou emitir um finish run. Quem está emitindo é o broadcaster. Então ele vai emitir para todo mundo. Vai cair aqui nessa parte, eu vou validar a live, vou olhar se está tudo certinho. E no final das contas, ó, eu vou emitir a mensagem finish room, o evento finish room, para todo mundo. Então, para quem é viewer, nós temos aqui o finish room, que vai desabilitar, que vai desconectar também. Então, a gente olha aqui sempre para o finish room e para o disable. O finish room, no caso aqui, para o broadcaster, e o disable vai ser para o viewer, porque quando eu pego aqui o finish room, eu coloco o true no disable. Então, pessoal, essa é a nossa ideia aqui com o microserviço de chat. Veja só, ele é um microserviço que está centralizado entre o Live Manager e entre o bot. Então, eu tenho o gRPC que ele usa para comunicar com os dois. Enquanto o live streaming está comunicando com o chat através do Socket.io e comunicando com o Live Manager. Então vocês imaginam que somente esses microserviços já estão gerando todas essas comunicações. Claro que tem o contexto, que é essa transmissão de live. Então, a comunicação mais utilizada aqui é WebSockets, mas somente com esses 4, a gente já mostrou aqui tantas formas de comunicação e tantas regras, e a gente vê como que, ao mesmo tempo, é legal, mas também é complexo lidar com essas comunicações. Então, pessoal, o ponto que o código-fonte vai estar aí com vocês. Lembre-se sempre, na hora de rodar, leia o README para vocês evitarem erros. Testem o código, brinquem à vontade e nos deem o feedback depois. Então não esqueça que quem fizer todos os desafios dessa maratona, desafios estão aí no topo da página, vocês vão ganhar um certificado. Os desafios vão ser corrigidos e aí você vai ganhar um certificado por ter participado dessa longa maratona. Então, pessoal, vamos continuar a nossa saga aqui na maratona. É isso aí e até a próxima!